Quem tem fibromialgia sabe que é uma dor insuportável, muito insuportável mesmo. Deixa eu ver se ela chamou um especialista para falar. Coloca ela aqui. Veio um especialista, é médico, Chamei doutor? uma reumatologista. Reumatologista. Então é interessante. Eu vou chamar a reportagem por quê? A fibromialgia agora, que é uma dor insuportável, conheço várias pessoas que têm fibromialgia, entendeu? Agora é considerado uma doença, para pessoa... Deficiência, né? Na verdade, você tem que provar para as autoridades que você tem fibromialgia, para você, pelo menos, ter um benefício por parte do governo. Mas também eu sou sincero a falar. Hoje em dia, as pessoas chegam lá, por exemplo, vai lá no INSS para encostar. Chega lá, você tá sem uma perna, aí a pessoa olha para você e fala, não, você tem uma perna, faltando uma perna, mas você aguenta trabalhar ainda, entendeu? A pessoa vai lá com fibromialgia, tá morrendo de dor, não tá aguentando nem ficar sentado, entendeu? Aí você vai ter que provar E não tem um exame que prove, né? Não dá pra sair num exame de sangue, por exemplo, né? Sim, mas a dor é da pessoa, entendeu? Aí você chega lá... Ninguém consegue ver. A pessoa fala, não, mas essa dorzinha aí, não. Isso não é dorzinha, não. Você aguenta mais, entendeu? Então, hoje em dia, quem tem fibromialgia, a dor é insuportável, é a base de medicamento, tem que tomar muito remédio para tentar amenizar a dor e não passa a dor. E aí, para você provar que você tem essa deficiência, é difícil, hein? Primeiro a reportagem, depois a reumatologista vai falar, tirando as dúvidas aqui na televisão. Coloca no ar. Há 10 anos, Dona Neiva convive com a fibromialgia. O corpo todo dói, difícil descansar e até fazer atividades simples do dia a dia. Tem dias assim que eu não consigo nem passar uma vassoura na casa, sabe? É muita dor, assim. Tipo, é só quem tem essa fibromialgia que entende a dor que é. O diagnóstico é clínico. Se a dor for generalizada por mais de 3 meses, pode ser fibromialgia. É uma dor crônica, generalizada, que vem geralmente devagar, que o paciente tem outros sintomas juntos também, que são consequências da dor, como ansiedade, alteração do sono não reparador, cansaço muito grande e também até alterações de memória também. A fibromialgia afeta cerca de 3% da população. São aproximadamente 6 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. A doença é mais comum em mulheres, na faixa etária de 30 a 60 anos. Mas também pode afetar homens, crianças e adolescentes. A advogada, especialista em direito à saúde, explica que para o paciente ser considerado PCD, é necessário um laudo médico de uma equipe multidisciplinar. Não é automaticamente que o paciente, ao ser diagnosticado com fibromialgia, vai ser equiparado a uma pessoa com deficiência. Será preciso que ele passe por uma avaliação de uma equipe multiprofissional, então não vale só um laudo do médico, precisa ser avaliado por uma equipe minimamente constituída por um médico, por um psicólogo, para que então se verifique se essa pessoa, em razão da fibromialgia, tem alguma limitação de função, alguma limitação para realizar alguma atividade. Ou seja, se essas limitações fazem com que ela não consiga conviver em sociedade em igualdade de condições das pessoas que não têm fibromialgia. Na verdade, o que a gente quer é que o paciente não chegue a esse ponto. A gente quer que o paciente, a própria lei diz assim, que a primeira parte da lei diz que a gente deve sempre buscar o tratamento multidisciplinar dos pacientes e incorporar esses pacientes ao mercado de trabalho, porque isso a gente tem evidências que faz bem para eles. A Josefa tem 67 anos e trata a fibromialgia há quase 15 anos. Se tornar PCD talvez não altere a rotina dela nessa fase da vida, mas cuidar do estado emocional e praticar atividade física são para ela ações primordiais, mais eficazes que remédio. Quando pratica atividade, então alivia? Alivia. No começo dói, mas depois que você vai se acostumando, vale a pena sim, com certeza.
Pessoal, e como nós vimos aqui, a fibromialgia passou a ser uma deficiência neste ano. E realmente não é fácil conviver com essa doença, né, gente? Eu tenho amigos que têm e é muito difícil. Você conhece alguém que tem fibromialgia? Você sofre com essa condição? Tem dúvidas sobre o assunto? Nós estamos aqui com a doutora Sueni Munarim, que é médica reumatologista no assunto, e ela vai explicar mais sobre a doença pra gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Agradeço pelo convite, fiquei lisonjeada. Ai, a gente que agradece. Doutora, a gente viu na reportagem que agora tem alguns direitos, né? Exato. Isso é um avanço para quem tem fibromialgia, né? Com certeza. A dor crônica, que é a dor da fibromialgia, ela acaba sendo muito pouco enxergada pelas outras pessoas que convivem com esse paciente. Então a pessoa se sente muito invisível. E uma lei acaba trazendo essa visibilidade que muitas vezes eles tanto se queixam para mim ali quando a gente está dentro do consultório. Sim, com certeza. E explica pra gente o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma percepção alterada do cérebro em relação à dor. Por exemplo, a gente pensa como se fosse o alarme de uma casa. Tá. O alarme de uma casa precisa tocar quando alguma coisa, tipo um ladrão, vem. Um invasor. Um invasor. Na fibromialgia, esse alarme começa a tocar quando o vento bate, quando a janela está aberta, quando o cachorrinho passa, o gatinho. Então, tudo é um alerta. O volume da dor do cérebro está alterado. Então, não existe a questão de inflamações no corpo. É a forma como o nosso cérebro, ele interpreta a dor, esse volume aumentado. E a ciência consegue explicar por que isso acontece ou ainda é um mistério? A gente tem cada vez avançado em estudos para a gente avaliar o porquê disso. Hoje a gente sabe em relação à sensibilização central, que é o que eu tentei explicar em poucas palavras, que é essa percepção do cérebro. A gente manda sinais para o cérebro e o cérebro devolve para a periferia. Então, tanto o mandar quanto o devolver para a periferia está muito intensificado. Entendi. Isso pode estar relacionado a traumas antigos, tanto físicos como emocionais. Doenças autoimunes aumentam o risco também. Então, é muito comum o paciente ter mais de um diagnóstico. Entendi. Doutora, já tem pergunta chegando, já tem relato e a gente vai falar de um relato aqui. Falou assim, eu tenho fibromialgia, dói muito, mas nem assim o INSS aceita, até pela justiça já fui, mas nem assim foi, como dói, sinto muito. Nossa, gente, deve doer muito a fibromialgia, né? É muito complicado. Nossa, eu imagino. E como que é feito o diagnóstico? A gente não tem nenhum exame específico. Então, é muito pela conversa, que chama anamnese, a conversa que a gente tem com o paciente, e o exame físico. É o que ele me conta, e o paciente tem essa amplificação dolorosa, onde encosta dói. Meus pacientes costumam falar que um abraço é ruim. Ai, eles gente. falam que sentem como se a carne estivesse podre, muitas vezes, porque realmente é muita dor. Vocês conseguem imaginar não conseguir nem dar um abraço nas pessoas que você ama? Ó, e a gente tem mais mensagem aqui. A Noeli falou, boa tarde, a fibromialgia pode estacionar? Ah, eu entendi a pergunta dela. Porque a gente falou de se tornar uma deficiência. Então, quem tem fibromialgia pode estacionar na vaga de deficiente? É que não é automático o diagnóstico de fibromialgia para adquirir esse PCD. Como foi falado na matéria, precisa passar por uma junta que vai fazer uma avaliação biopsicossocial. Então, entra médico, psicólogo, para avaliar. Então, a deficiência não é automático por ter fibromialgia. Precisa ser avaliado como impacta na vida da pessoa. Entendi. E no caso, a Noeli falou de estacionar também. Vamos levar também para outro sentido essa pergunta. Noeli, obrigada pela sua participação. Depois você manda pra gente qual que foi o sentido dessa pergunta. Pode parar o nível de dor também? Estacionar no sentido do nível de dor? É possível sim, eu tenho vários pacientes. O tratamento precisa ser bem direcionado e personalizado. A gente tem que parar de pensar só em medicação. Tá. Né? A fibromialgia, como é o cérebro que define, é como se o cérebro aprendesse esse caminho, ele começasse a construir uma estrada alternativa. E quanto mais a gente passa, mais ela fica fixada. Quando a gente entra com tratamentos efetivos, a gente vai desfazendo essa estrada e começando outras. Doutora, explica pra gente quais são os sintomas da fibromialgia, porque às vezes o pessoal de casa pode ter e
tá meio perdido. Exato. A fibromialgia nada mais é do que uma dor crônica que dura mais de 3 meses e ela pode vir associada a alterações de sono, como insônia, síndrome das pernas inquietas, alterações cognitivas, que é o nevoeiro, chama fibrofogia. A pessoa parece assim que ela não consegue, tem uma névoa no cérebro, ela esquece palavras, ela esquece o que ela estava fazendo. Pode ter junto dor de cabeça também e muita dificuldade, muita fadiga. O principal sintoma que eles me falam é fadiga, que é um cansaço que não passa dormindo, descansando, sempre esse cansaço, essa dificuldade de fazer as atividades. Gente, se você identificou, busca um médico também, tá? Doutora, como que é o tratamento da fibromialgia? Tem cura? Cura não, mas a gente consegue um bom controle. Tá. O tratamento, cada vez menos a gente fica com esse enfoque tão medicamentoso. A gente tende a identificar quais são os principais fatores em cada pessoa. Então, uma pessoa que tem mais dificuldade do sono, a gente vai focar em medidas para melhorar o sono. Fadiga. Normalmente, os tratamentos que nós usamos são medicamentosos, atividade física é muito importante. A pessoa precisa começar num nível baixo que ela tolera e ir progredindo aos poucos. Terapia cognitivo-comportamental, então a psicologia é um grande aliado nosso, acho que daqui a pouco vai ter um psicólogo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado da pessoa por inteiro. Eu não posso ver a dor, eu tenho que ver a pessoa. Perfeito, doutora. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Muito obrigada, adorei a participação.